Vamos que vamos, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como diriam os portugueses, né? Foda-se, pá, que frio do graças que eu tô a passar aqui na frente do Estádio do Dragão, meus caros. Fui expulso de lá de dentro, tava gravando o vídeo pra vocês, mas ó, encerraram, já estão apagando as luzes, mas eu não deixei de gravar um vídeo especial pra vocês e aproveitei até o cenário, né? Bonito ali, ó, parte da cidade do Porto de fundo, esse estádio aqui que para muitos é diferente, tem o seu valor, tem o seu glamour, né? Um dos mais diferenciados do velho continente, que vai estar pulsando nesta terça-feira de Liga dos Campeões, empurrando o Porto para tentar uma reviravolta contra a Inter de Milão, a Inter que venceu o primeiro jogo na Itália dessas oitavas de final por 1-0, golzinho no finalzinho do Lukaku. O Porto podia ter empatado, podia até ter vencido o jogo para alguns, mas não foi isso que aconteceu. Então, nesses primeiros 90 minutos das oitavas de final, a Inter se deu melhor. Mas tudo pode mudar. Eu já vi esse estádio, não virar jogo, porque estádio não vira jogo sozinho, mas ajuda e muito. E eu já vi esse estádio em noites europeias se transformar num verdadeiro caldeirão, e é isso que a gente espera nessa terça-feira. Muita gente está me mandando mensagem no Twitter, no Instagram, a comunidade brasileira, né, aqui que vive no Porto, na cidade do Porto. Arthur, como é que eu faço para conseguir ingresso? Quero ver esse jogo. Tem ingresso? Como é que você pode arrumar? Não tem mais ingresso, minha gente. Não tem mais ingresso há mais de uma semana. Todos os ingressos esgotados, mais de 45 mil torcedores portistas são esperados nestas arquibancadas, mais de 3 mil torcedores italianos, os caras viajaram da Itália para cá e já estão fazendo bagunça e fazendo seu esquenta também aqui no centro da cidade do Porto, porque esse jogo é muito importante, tanto para as contas do Futebol Clube do Porto, quanto também para a Inter de Milão. E aí tem vários níveis de importância, né? Financeiro, também a parte histórica para a Inter de voltar a umas quartas de final da Champions, não participa dessa fase da competição desde 2011. Para o Porto tem a questão da grana que vai entrar, tem a questão também do campeonato português, tá complicado. Com 8 pontos de diferença para o Benfica. Tem a questão do Benfica também, e aí tem a rivalidade que é legal. Estar nas quartas de final, né? O Porto pode garantir essa vaga e quem sabe não poderíamos ter um duelo entre Porto e Benfica. Calma, vamos com calma. O Porto ainda precisa se classificar. E eu vou convidar a galera que está chegando aqui, especialmente o público português também, a deixar o like, a se inscrever no canal. Semana passada a gente fez lá no Estádio da Luz, né, na partida entre Benfica e Clube Bruges, e os portugueses vieram em peso, então a torcida portista também está convocada. Obviamente que eu vou falar muito mais de Porto e Inter de Milão, mas óbvio que temos outras partidas da Champions, né? Nessa terça-feira tem o Manchester City contra o RB Leipzig, também na quarta-feira tem Napoli e a Eintracht Frankfurt, e o prato principal nós teremos Liverpool encarando o Real Madrid em Madrid, tentando uma reviravolta histórica e heróica. Mas isso é assunto para quarta-feira, e amanhã também tem vídeo pós-rodada. No dia de hoje, nós vamos falar o porquê que o Porto tem ainda uma ambição muito grande nessa Liga dos Campeões e tem esperança de reverter esse resultado, né? Vamos começar com uma linha bem legal sobre o histórico do Porto contra equipes italianas. Eu estou falando do histórico recente, né? Sob o comando do técnico Sérgio Conceição. Para quem não se lembra, o Porto em 2019 estava numa situação muito parecida nas oitavas de final contra a Roma. Inclusive eu estava aqui nesse estádio e foi uma das noites europeias que o estádio ajudou a virar o jogo, né? Quando o Porto perdeu o primeiro jogo na Itália e depois precisava ganhar o segundo jogo e venceu por 3-1. Teve uma penalidade do Alex Telles, o torcedor portista vai se lembrar, que fez esse estádio aqui explodir e eliminou a Roma em 2019. E depois, em 2021, elimina nas oitavas de final também a Juventus de Cristiano Ronaldo. Depois eliminou a Lazio também na Europa League em 2022 na fase mata-mata, mostrando também uma outra força contra italianos. E também já venceu o Milan aqui recentemente nesse estádio, deixando o Milan de fora da fase de grupos. Esse retrospecto não é por acaso. Sérgio Conceição é um profundo conhecedor do futebol italiano, jogou lá na Lazio, jogou lá na Inter de Milão e consegue encaixar muito bem o seu jogo, preparar a sua estratégia contra equipes italianas. Os times são diferentes, é verdade, os treinadores são diferentes, mas há um estilo de jogo em que o Porto consegue fazer frente e fazer frente muito bem, como a gente viu aí nesses confrontos históricos recentes. Outro fator que faz o torcedor do Porto acreditar bastante é que a Inter de Milão não vive um bom momento, né, minha gente?
A Inter de Milão, dos últimos 3 jogos, perdeu 2. Perdeu do Spezia no final de semana, perdeu do Bolonha. Já se fala lá na Itália que o técnico Simone Inzaghi está ameaçado, que uma queda na Liga dos Campeões seria a última gota d'água nessa relação entre Inter de Milão e Inzaghi, poderia definir o futuro para a próxima temporada, né? Porque a torcida da Inter de Milão quer voltar às quartas de final da Champions, como eu disse, desde 2011 que a Inter de Milão não está nesse nível, nesse estágio da competição, então há uma expectativa muito grande e essa fase da Inter de Milão anima o torcedor portista. Para vocês terem uma ideia, a Inter de Milão é um time muito desequilibrado durante a temporada. Faz bons jogos, grandes jogos, a gente viu isso na fase de grupos da Champions, mas depois faz jogos muito abaixo da média. Se você pegar os números da Inter de Milão, o time tem 36 jogos nessa temporada e já sofreu 38 gols, ou seja, uma média superior a 1 gol por jogo. Isso anima, obviamente, o torcedor portista. Se a gente olhar para o campeonato italiano, a diferença pontual da Inter de Milão, que está em segundo lugar, para o Napoli, é de 18 pontos. Ou seja, as fichas da Inter de Milão nesse momento estão na Copa Itália e também estão voltadas para a Liga dos Campeões da Europa. Isso coloca pressão na equipe do Simone Inzaghi. Do outro lado, o Porto já foi campeão da Taça da Liga, é verdade, mas vive um momento também um pouco difícil no Campeonato Português, porque está complicado chegar ao Benfica. São 8 pontos que separam aí as duas equipes e marcar a presença nas quartas de final da Champions seria importante também nesse sentido. Falando das equipes em si, a Inter de Milão tem desfalques importantes, o Skriniar muito provavelmente não vai começar jogando, teve um problema sério nas costas, ficou fora dos últimos jogos, né? Um zagueiro titular, um zagueiro da confiança do técnico Simone Inzaghi, mas hoje o Inzaghi disse na coletiva de imprensa que ele não está 100% recuperado, né? E vai fazer um último treino amanhã de manhã para ver se ele pode jogar, mas o meu palpite é que ele vai parar no banco de reservas. O Guzens também sentiu no último jogo contra o Spezia, o alemão, que dá muito trabalho pelo lado esquerdo do ataque da Inter de Milão. Esse está fora. O time tem o retorno do Correa, pode ter uma frente de ataque com Lukaku e Lautaro Martinez, ou pode ter Dzeko e Lautaro Martinez, mas a grande verdade é que a Inter tem o resultado no bolso e por isso eu espero uma Inter muito mais defensiva. O time do Inzaghi joga com 3 zagueiros, que na verdade, defendendo, são 5 homens lá atrás. Eu acho que a Inter vai tentar estacionar o ônibus, como se diz na Inglaterra, né? Park the bus, principalmente na primeira etapa, para ver como o jogo desenrola e vai tentar fazer uma espécie de antijogo contra os portistas aqui no Estádio do Dragão, até por saber desse ímpeto inicial que o estádio vai proporcionar e vai empurrar a equipe do Porto. Do lado dos portistas, também algumas baixas importantes. Na lateral direita, o João Mário está fora dessa partida, sentiu um problema muscular e é o desfalque mais importante do técnico Sérgio Conceição, além do Otávio, meio-campista, mas esse a gente já sabia porque foi expulso por 2 cartões amarelos na primeira partida, né? Então, o meu palpite é que o Porto vai com o Diogo Costa no gol, Rodrigo Conceição na lateral direita, para manter o PP lá na frente, eu já vou explicar. Vai jogar também com o Pepe na zaga e o Marcano e o Zaidu na esquerda. No meio-campo, eu acho que ele vai tentar tomar conta ali, especialmente roubar muitas bolas, e para isso ele vai ter Grujic e Uribe, Galeno por um lado e PP pelo outro. O PP poderia fazer a lateral direita porque faz muito bem, isso pode ser uma possibilidade, mas aí ele perderia uma conectividade do meio-campo ataque, e lá na frente Taremi e Tony Martínez. Esse é o 11 do Futebol Clube do Porto que eu acho que vai entrar em campo amanhã. Muita gente especulando, como eu disse, o PP na lateral esquerda, mas o Porto, tendo condições normais, eu acho que vai engrossar o caldo para a Inter de Milão, né? O Porto é um time muito experiente neste momento da Liga dos Campeões, sabe jogar a competição, e para quem não sabe, no Brasil é uma competição que o Porto se transforma, né? O Porto tem história, tem 2 títulos, conquistou em 1987, conquistou em 2004, e amanhã, nas arquibancadas aqui do Estádio do Dragão, a gente vai ver um mosaico muito bonito lembrando essas 2 conquistas. Tem 2 Champions já desenhadas, o símbolo do Futebol Clube do Porto. Vai ser uma festa muito bacana, e as arquibancadas, eu não tenho dúvida nenhuma que vão ser importantíssimas para o Porto conseguir essa reviravolta. E aí, se conseguir, se o Porto se classificar, na quinta-feira vai ter um vídeo especial antes do sorteio da Champions para falar dessa possibilidade de termos um Porto
e Benfica, quem sabe, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Mas vamos segurar a emoção, né? Não vamos morrer pela língua e bora esperar. Um beijo para vocês. Amanhã tem mais vídeo para falar do que aconteceu ali naquele caldeirão.